Vamos falar sobre equação de Clapeyron, que é a dedução da equação, e densidade de um gás. Então, inicialmente, ele fala do comportamento do estado gasoso. Aí ele traz essa tabelinha falando do estado sólido, líquido, gasoso, né, e o comportamento dele. Forma, volume, pressão e temperatura. Aqui ele fala das variáveis de estado. A massa, né, que a gente tem aqui quilograma ou grama, o volume, litro, mililitro ou centímetro cúbico. Na página seguinte, a gente tem a temperatura, sendo sempre trabalhada em Kelvin, e a pressão, tá? A pressão normal é sempre 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio, mas a gente ainda pode trabalhar com bar, pascal, torr, tá? As mais usadas são atm e milímetro de mercúrio. Aqui ele fala da equação de Clapeyron, tá? Que a gente vai já desmembrar essa equação. Ele fala aqui da transformação gasosa, que a gente já passou por essa fórmula, Povotop e Vitti. E ele fala aqui na página seguinte sobre a densidade de um gás. Define-se como densidade absoluta ou massa específica de um gás a relação entre sua massa e o volume ocupado por ele, puro. Como o volume se modifica com a variação de pressão e temperatura, os valores de densidade de um gás devem vir acompanhados dos valores de temperatura e pressão a que se refere a densidade. Então, de novo, ele põe aqui a equação de Clapeyron, tá? Ele faz uma relação aqui da equação de Clapeyron com o número de mols. O número de mols pode ser substituído por essa fórmula, massa sobre massa molar. Densidade relativa. A densidade relativa do gás A em relação ao gás B é o quociente entre as densidades absolutas desses gases medidas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Aí a gente tem essa fórmula aqui, que é a relação entre densidades e massa molar. Bom, aí vamos falar da equação de Clapeyron, que é aquela, né, do título lá da nossa matéria. PV-nRT. Essa é a equação de Clapeyron, tá? Onde a gente tem pressão, volume, número de mol, que é trabalhado sempre em mol ou quantidade de matéria, o R, que é uma constante, que é a constante dos gases, que geralmente ele sempre dá o valor, que é 0,082, se for atm, se for milímetros de mercúrio, aí assume um outro valor, que ele também vai identificar no problema. T é temperatura, sempre em Kelvin. Lembrando que no lugar do N, a gente pode ainda ter essa relação aqui, ó, massa dividido pela massa molar, tá? Então, olha esse exercício que eu coloquei como exercício resolvido, tá? Ele pede para determinar a quantidade de matéria, mol, de gás hélio, que vai ocupar um cilindro de êmbolo móvel de 3 litros sob pressão de 0,82 atm e 27 graus Celsius de temperatura. Nesse cantinho aqui em vermelho, eu coloquei os dados do problema. Temperatura que eu tenho que passar para Kelvin, tá? Soma 273, 300 Kelvin. O volume, 3 litros, pressão 0,82 atm, e como ele me dá aqui a pressão em atm, então eu vou usar a constante de R, né, que é 0,082. Aplicando os valores aqui na fórmula, então eu quero achar aqui, ó, o valor do N, tá? Então, vou substituir os valores que o problema me dá. Eu vou multiplicar esse 0,082 com 300, que dá 24,6. 0,82 vezes 3, 2,46. Vou passar esse aqui para baixo dividindo. Então, eu tenho 2,46 dividido por 24,6. Acho aqui, então, o número de mol, 0,1 mol.